Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo de maio, IPCA do Brasil, tão aguardado, esperado pelo mercado, saiu agora há pouco, foi de 0,23%, ali de alta, ficando então em 0,38 ponto percentual abaixo do que tinha sido registrado no mês de abril. No ano, então, o IPCA acumula agora uma alta de 2,95% e nos últimos 12 meses tem aí uma alta de 3,94%. Número abaixo dos 4,18% que haviam sido observados nos 12 meses anteriores. Em maio de 2022, lembrando que a variação havia sido de 0,47%, menor taxa, inclusive, para um mês desde 2020. A gente já começa essa edição repercutindo mais sobre este IPCA. Felipe Nascimento, muito bom dia. Trazemos aí, né, uma notícia que já está trazendo, acho que juros abrindo em queda, né, diante desse dado, trazendo uma perspectiva mais positiva para o nosso mercado. Bom dia, Paula. O dado mais importante da semana, pelo menos aqui para o Brasil, o dado da inflação oficial, o IPCA, veio bastante desacelerado em relação às estimativas. Era uma alta de 0,33%, veio uma alta de 0,23%. Estou monitorando aqui os juros futuros, fechando uma média aí de 0,3%, 0,4%. O juro caindo até 2026, uma ponta um pouquinho mais curta, a ponta mais longa também caindo, mas nesse momento um pouquinho menos do que a ponta curta. O que a gente percebe nesses dados do IPCA é justamente isso que o mercado estava esperando, realmente uma desaceleração, principalmente depois dos dados do IPCA 15, que foram divulgados há 2 semanas, depois do IGP-DI, que foi divulgado ontem, os dados bastante desacelerados, mostrando uma inflação decrescente aqui no Brasil. A inflação acumulada do ano, de 12 meses, ficando abaixo da casa dos 4%, né, 3,94%, mostrando justamente essa falta de fôlego nos preços, na alta dos preços. A gente repercute aqui os principais desvios de alta para o IPCA foram o seguinte: combustíveis que subiram 4,3 bips, veículos próprios 2,2 bips e a gasolina subiu 1,8 bips. E aí os desvios, né, em relação de queda em relação ao IPCA foram medicamentos que caíram mais de 3 bips, o etanol perdeu 2,5 bips e as frutas também perderam 2,3 bips. Um dado importante em relação aos núcleos da inflação, eles avançaram 0,37% mês a mês nessa comparação mensal de abril para maio. A estimativa do mercado era algo em torno de 0,36%, então os núcleos, né, não desaceleraram tanto, mas vieram em linha com as expectativas. Lembrando que o IPCA veio com essa desaceleração, né, em relação à expectativa, que era uma alta de 0,33% e veio 0,23%. E os núcleos acabaram vindo ali nessa linha com a estimativa. Um dado importante também, Paula, é que a gente sempre monitora é a inflação de serviços, né? Os serviços subjacentes avançaram 0,38%, veio acima, né, da expectativa, que era de 0,19%. Então, essa informação acaba sendo um pouquinho preocupante, porque a gente lembra, né, que a inflação de serviço acaba sendo bastante monitorada pelo Banco Central para poder tomar decisões relativas à política monetária. Lembrando que o Banco Central ele vai se reunir, ele tem a próxima reunião agendada agora para o dia 20 e 21 de junho, nesse mês, portanto, praticamente daqui 2 semanas, o Banco Central, a diretoria, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir taxa de juros. Já há um consenso no mercado de que vai haver uma manutenção na taxa de juros, porém, os dados do IPCA eram muito aguardados para ver se pelo menos o Banco Central, Paula, teria uma postura menos hawkish, digamos assim, teria uma postura de sinalizadora de que poderia cair os juros já na próxima reunião de agosto, que é o que o mercado tem colocado na conta, embora alguns analistas, alguns economistas imaginem que só na reunião de setembro, talvez outubro, novembro lá, que vai ter, e já tem algumas pessoas até mesmo um pouco mais críticas e receosas com a postura do Banco Central, dizendo que só em abril do ano que vem que tem espaço para o Banco Central começar a cair juros.
Portanto, o dado de hoje muito importante, a gente vai repercutir bastante aqui para saber como que vai ser a reação do mercado. Lembrando que o juro está caindo e o índice futuro da Bolsa, Paula, que começou numa alta mais forte, está subindo, 0,42% nesse momento, mas só lembrando que no comecinho, né, logo às 9 horas da manhã, quando foram divulgados os dados do IPCA, o índice futuro abriu com um gap muito alto, tá, Paula? Um gap aqui, ó, só para quem gosta de dados de pontos saber, foi aqui cerca de 820 pontos de gap de alta. É bastante coisa, né, para um gap de alta no comecinho, justamente repercutindo, Paula, essa interpretação de que veio um dado bom, né, do IPCA no dia de hoje. Felipe, é um pacote perfeito aí, vamos dizer assim, que o mercado esperava, porque a gente tem IPCA de hoje, mas também vamos lembrar do nosso IGPDI também, né? Que ontem também a gente acabou falando aqui, teve uma variação negativa de 2,3% ali no mês, acumulando então uma queda de 5,3%, olhando, né, exatamente para todos os últimos dados, então, da economia, reforçando justamente aí uma possibilidade, principalmente de um comunicado, né, na próxima reunião já, não de uma diminuição da taxa de juros nesta próxima reunião, o mercado não sinaliza aí já uma possibilidade de um corte na Selic nesta reunião agora de junho, mas pelo menos que o comunicado possa trazer, né, uma sinalização de um arrefecimento ou de quando ali o Banco Central possa começar a diminuir a taxa de juros e não pela pressão política, mas sim, né, justamente pelos dados econômicos, né? O mercado desde os últimos dias já está ali mais animado, inclusive a gente vê isso, ontem foi o 4º pregão consecutivo de alta da nossa Bolsa e isso mostra, como você falou, Felipe, dos juros aqui futuros, olhando um pouco ali também para a curva de juros, mercado nos últimos 4 dias registrando, acho que esse otimismo, os monitores, os investidores, claro, estão aí monitorando todos esses dados, mas neste momento que a gente pode trazer aqui como uma leitura, né, é que o Banco Central já teria, então, argumentos, principalmente, para uma sinalização, para um comunicado mais dovish, diferente dos últimos comunicados. Até vale reforçar, né? A gente tem aí outras pautas que são importantes, fundamentais para a tomada de decisão do Banco Central. Uma delas, arcabouço já votado, enfim, né? A gente já tem um ponto principal ali importante de uma trava para a questão da economia, claro, né? E tem todo um debate em relação a alguns pontos dentro da pauta do arcabouço, mas isso já é algo resolvido. Temos agora, já que nós vamos falar daqui a pouco, inclusive, a discussão começando pela reforma tributária, algo também que é importante. Ou seja, o cenário político, econômico, dados econômicos, trazendo uma sinalização que o Banco Central pode já, né, interpretar, pelo menos no seu comunicado dessa reunião, pelo menos ali, trazer uma comunicação sobre os próximos passos da taxa de juros. Taxa de juros, né, Felipe? Eu falei aqui, independente da pressão do governo, porque a gente tem debatido muito o quanto há essa pressão por parte do governo, por parte do setor privado também, setor privado, indústria, enfim, tem feito aí grande pressão, inclusive, para o Banco Central na diminuição da taxa de juros. Mas lembrando, né, inclusive, que ontem a gente estava aqui conversando com o Delela, quando ele falou exatamente que o Brasil está num patamar diferente, num processo de desinflação diferente das outras economias, justamente pela gente ter subido juros até anterior, né, tomado essa decisão da subida de juros lá atrás, diferente de outros países que ainda estão sofrendo ainda mais uma pressão desse choque inflacionário, dessa pressão inflacionária. O Brasil acaba aí, de certa forma, trazendo um panorama um pouco diferente, reflexo na visão de muitos especialistas, realmente desta taxa de juros criticada, né? Muito, sim, claro, mas que trouxe e tem feito aí um resultado, pelo menos conseguido segurar um pouco mais essa pressão inflacionária. Dados agora mostram exatamente, né, Felipe, essa deflação que a gente já começa a ver diferente de outras economias. Pois é, você falou do cenário, Paula, o que muitos economistas estão aguardando é que o Comitê de Política Monetária retire aquela frase, né? E eu estou até com o comunicado, o último comunicado aberto aqui para ler exatamente, dizendo o seguinte: o Copom enfatiza que, apesar de um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o
processo de desinflação não transcorra como o esperado. Então, diante dos dados que a gente tem visto de inflação, parece que está numa trajetória esperada. Não que a inflação, do jeito que vem, esteja perfeita, esteja num cenário extremamente favorável para que já haja o corte de juros. Mas o cenário atual do IPCA já contempla uma situação confortável para que pelo menos essa frase seja retirada. É o que a gente vem conversando muito com vários economistas que passam aqui pela BMC, Paula, justamente isso. Será que na próxima reunião o Banco Central já vai conseguir retirar essa frase? E é justamente isso que tem trazido um certo alívio, né, para os investidores. Quando a gente pensa na Bolsa, a gente fala dos investidores se antecipando a esse movimento. Então, procurando um pouco mais de apetite ao risco, justamente pelo fato de que existe uma expectativa de que o juro vai começar a cair neste ano. E com o juro caindo, as empresas conseguiriam um cenário um pouco mais favorável para se financiar, o juro ficaria um pouco mais baixo, o crédito ficaria mais fácil, mais tranquilo para as empresas. Não mais tranquilo, mas menos ruim do que está atualmente por conta da alta taxa de juros. Então, com o juro futuro caindo, a rolagem da dívida fica menos cara. Então, as empresas conseguem se financiar com menos peso, digamos assim. Então, essa é a perspectiva, Paula. E, inclusive, o próprio diretor do Banco Central comentou essa semana, ele fez deu algumas entrevistas, falou em eventos do Banco Central, e ele falou justamente sobre isso, sobre esse processo de desaceleração. E o que o Banco Central monitora? Ele monitora a questão inflacionária, ele monitora a situação fiscal, ele monitora também a situação política, o juro e tudo mais que acaba tendo, né, esse cenário para que haja uma discussão dentro do Banco Central para redução de taxa de juros. Só é importante pontuar que o diretor do Banco Central indicado, Gabriel Galípolo, ele não vai participar dessa próxima reunião, o que muito o governo gostaria que ele estivesse, para justamente ter um contraponto, ter uma visão diferente da do Banco Central. Quando a gente vê na última ata, no último comunicado, pelo menos nas últimas atas, nos últimos comunicados, as decisões são unânimes em relação à manutenção da taxa de juros, ou nas últimas reuniões que houve elevação de taxa de juros, lá em agosto do ano passado, isso acabou também sendo de forma unânime. Então, esse novo diretor, Gabriel Galípolo, poderia ser uma visão de contraponto dentro do Banco Central para, pelo menos, estimular um debate um pouco mais forte em relação à queda de juros. Não nessa reunião, como a gente disse, mas na próxima reunião de agosto. Ainda não é consenso, mas existe uma grande parcela do mercado que já acredita nessa redução dos juros em agosto. Aí sim, Galípolo já estaria dentro do Banco Central, já teria sido indicado, já teria sido sabatinado no Senado e muito provavelmente já estaria dentro do Banco Central assumindo a sua diretoria.